Sampaoli toma atitude inesperada no time do Flamengo. Landim abre o jogo sobre o estádio do Flamengo e tem 100 milhões de reais pingando na conta do Mengão. A gente vai bater um papo aqui sobre isso tudo, então assiste o vídeo completo. Se inscreva no canal, meu parceiro. Tem um botão logo aqui embaixo, tá escrito inscrever-se. Clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like. Se inscreveu de verdade? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E ontem o Fluminense, meus amigos, simplesmente meteu 5-1 pra cima da equipe do Olímpia, somando o jogo da ida do Maracanã e o da volta no Defensores del Chaco. 2-0 no Maracanã, 3-1 Fluminense no Defensores del Chaco, o que aumenta a vergonha do Flamengo nessa competição. E pasmem, nenhuma atitude do presidente do Flamengo, da diretoria do Flamengo em relação a essa vergonha que o clube passou na temporada. E agora o bote de salvação do Flamengo na temporada é o título da Copa do Brasil. Mas não vai desfazer essa vergonha. Gente, eu vi o jogo, o time do Olímpia é horroroso. Eu tinha esquecido quão ruim é o time. Os caras é só chutão pro meio da área e o Flamengo perdeu pra esse time. É inacreditável, gente. Cara, o Flamengo não joga, mesmo sem jogar, o Flamengo me deixa pé, sabe? Pé, pra vocês entenderem aí. É brincadeira, viu? Vou te contar, e agora tem o Botafogo aí no final de semana, né? Mas vamos avançando aqui, que a gente tem muita coisa pra falar aí, beleza? Tá aí, ó, o Paulo Guerreiro, rapaz, eliminou o São Paulo da Copa Sul-Americana ontem, falou sobre o Flamengo nas entrevistas pós-jogo, e o Guerreiro e o São Paulo, que caiu da Copa Sul-Americana, agora o bote salva-vidas do São Paulo também, o bote da salvação do São Paulo, da temporada, né? Também é a final da Copa do Brasil, né? Tem essa situação aí também. Eles perderam por 2-1 fora de casa e ganharam por 1-0 dentro de casa, perdendo nos pênaltis. O Rames Rodrigues, rapaz, perdeu o pênalti. Se tem um alento pro torcedor rubro-negro é esse, ó. O São Paulo perdeu mata-mata, decidiram em casa. Se perdeu pra LDU, por que não perderia pro Flamengo? É só os caras também entrar com vontade dentro de campo. Mas vamos ficar sabendo aí o que o Paulo Guerreiro falou do Flamengo? Tá aí, ó. Abraço para todos os corintianos, anos de vitórias, títulos, história, clube com uma história linda que vivi. Consegui coisas importantes. É um dos maiores times do Brasil. Não me arrependo de ter deixado o Corinthians para ir para o Flamengo. Ele estava falando nesse contexto. Sem jogar, não poderia ficar. E ele fala que o Corinthians não queria renovar o contrato dele, coisa e tal. Ele acabou parando no time do Flamengo, né? O que acontece é que o Corinthians tinha dívida pra caramba lá pra pagar. O Flamengo foi lá e conseguiu, né, pagar luvas pro Paulo do Guerreiro e assinou um contrato, né? O Guerreiro tinha ficado livre do contrato do Corinthians e assinou assim, então, a sua vinda para o Flamengo. Ele citando o Flamengo, que não se arrepende de ter jogado pelo Flamengo, tá? Galera, é o seguinte, o jornalista Bruno Vilafranca confirmou a informação inicialmente dada pelo Papa, a gente comentou aqui também no canal, sobre o nome de Alexandre Matos ganhar força nos bastidores da cúpula do futebol do Flamengo, galera. As negociações seguem, as conversas seguem, só não se sabe se para essa ou para a próxima temporada, beleza? Vamos ficar atentos. Não tô dizendo que assinou, que já é do Flamengo, nada disso, tá? Apenas atualizando aí a galera, e o Bruno Vilafranca tem a mesma informação, então já são duas fontes diferentes em relação a isso. Galera, é o seguinte, ó, Gabigol, todo mundo sabe, vive um momento conturbado dentro dos bastidores do clube. As negociações para renovar o seu contrato inclusive foram interrompidas em conjunto com a diretoria. Enquanto o vínculo do atleta se estende até o final do ano de 2024, as tratativas para uma extensão de 5 anos já haviam sido iniciadas. A gente comentou sobre isso ontem em relação à renovação do Gabigol, mas tem algumas atualizações aqui. Vamos lá. Contudo, devido à má fase enfrentada e o ambiente conturbado,
essa questão foi momentaneamente posta de lado, sem perspectiva de retorno imediato. A expectativa é de que o tópico retorne à mesa após o desfecho da final da Copa do Brasil e o desempenho da equipe durante o segundo semestre também vai ser levado em consideração. É relevante aqui, atualização, mencionar que Gabigol não almeja deixar o Flamengo. Do lado rubro-negro, a entrega da camisa 10 por parte do presidente do Flamengo no final de 2022 carregava um projeto a longo prazo, que continua sendo válido, informação também do Júlio Miguel Neto. Então, assim, quando o Landim entrega a camisa 10 para o Gabriel, sinaliza a ele que, ó, você vai continuar no clube, nós vamos renovar o seu contrato. É bem evidente isso. O Gabigol, segundo informações, apesar, né, de tudo, dele vir jogando mal e coisa e tal, dele não estar muito contente também, né, com essa situação da torcida vaiar no estádio, aí foram lá também no aniversário dele, aí teve jogo que ele mostrou o pet pra torcida. Apesar disso tudo, esse momento ruim que ele vive no clube, ele quer continuar no Flamengo, beleza? A gente vai atualizando dia a dia aí sobre a renovação de contrato do Gabigol, afinal de contas é um ídolo da nação rubro-negra, né? Cara, o que eu mais torço nesse mundo é que o Gabriel recupere a boa forma, cara. É o que eu mais torço, o que eu mais quero é isso, sabe? Não sou contra o Gabriel, sou contra a fase que ele vem passando, ele precisa ser cobrado por isso. Galera, é o seguinte, o lateral direito do Flamengo, o Wesley, ganha destaque em lista de laterais mais prontos no mundo. Olha aí, o ranking do CS Football Observatory da Suíça leva em consideração jogadores nascidos em ou a partir de 2002. O cria do Mengão está na 3ª posição, ou seja, é um ranking dos laterais jovens do mundo mais promissores até o momento. É basicamente isso. E o Wesley nesse ranking está em 3º colocado. Cara, o Wesley tem um potencial enorme na minha avaliação, mas tem que evoluir muito ainda, sobretudo defensivamente. Mas tem um potencial incrível, que ele consiga evoluir e entregue bastante futebol ao Flamengo, porque nesses últimos jogos tem faltado. Galera, é o seguinte, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deu uma entrevista à revista Veja e falou alguns pontos do tema Estádio do Flamengo, que é o sonho de consumo da nação rubro-negra. Vamos ver as aspas aqui do Landim nessa entrevista à Veja. Vamos lá. Abre aspas. Teve uma descontinuidade no processo em função da mudança de governo em relação à negociação com a Caixa Econômica pelo terreno do gasômetro. O terreno hoje pertence a um fundo. O dinheiro desse fundo é via FGTS. Ele é administrado pela Caixa Econômica Federal. A gente tem um assessor técnico, que é o tal lá do executivo, que o Pedro Paulo abordou esse tema com o Papa na semana passada, inclusive em entrevista. Mantemos a conversa com esse assessor técnico, mas as coisas não evoluem porque estamos esperando um pouco mais de estabilidade. Estabilidade, ele se refere à Caixa Econômica Federal, beleza? E aí, o vice-presidente de marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, também abordou o assunto. Vamos lá. O Maracanã, na melhor das hipóteses para um clube, hoje são 70 mil pessoas. Foi o que a gente colocou em Flamengo e Palmeiras, quando foi torcida única, isso no ano passado, né? No nosso estádio, a gente tem falado de 90 a 100 mil pessoas. A torcida do Flamengo cobriria isso sem a menor dúvida, comentou aí o vice-presidente de marketing do Flamengo. Cara, isso aí tem que avançar, entendeu? Não dá mais pra ficar com essa história de Maracanã. Daqui a pouco o Vasco vai... Eu já falei isso aqui, mas aí esquecem da história. O pessoal fica achando que a gente fala pra... cortina de fumaça não é, gente. É cobrança. A gente aborda o tempo que a gente cobra a diretoria do Flamengo para a construção do estádio do Flamengo. Não dá mais para defender do Maracanã. Não dá, gente. A gente precisa falar desse tópico, desse tema. E é uma entrevista à Veja que o próprio presidente falou com a Veja. E o torcedor tem que cobrar ele por isso, cara. Não pode esquecer o assunto, né?
Galera, vamos lá. Jornal O Globo, da AB Sport, notícia apurada pelo repórter jornalista Diogo Dantas, está aqui. Após festa de Gabigol, Flamengo promove mutirão motivacional para enfrentar o Botafogo. Ah, rapaz, lá vamos ler isso aqui, eu já vou dar minha opinião. O clássico desse sábado, no caso amanhã, é encarado como o último momento de possível virada de chave no Brasileirão. Além de poder dar uma injeção de ânimo antes das finais da Copa do Brasil contra o São Paulo. Por isso, profissionais do Flamengo estão aproveitando para incentivar os atletas em treinos mais para cima, para mudar o astral. O preparador físico Nicolás Maidana, por exemplo, vem fazendo atividades lúdicas e com alto nível de competitividade, mas sem abrir mão de trabalhar a parte emocional. A postura solidária e coletiva é vista em outros setores. Meus amigos, é o seguinte, eu respeito o Diogo que traz essa informação, não só ele traz esse tipo de informação, outros jornalistas abordam esse tema também, mas eu só vou acreditar nessa tal motivação, nessa mobilização, se eu ver dentro do campo. Porque já faz tempo que surge esse tipo de coisa e o que a gente vê dentro do campo é um Flamengo apático, é um Flamengo que não tem vontade, é um Flamengo que não é solidário. Você vê o jogo do Fluminense, rapaz, o atacante, o Cano, o John Kennedy correndo para um lado, correndo por outro, para ajudar na marcação. Você não vê isso no Flamengo, é cada um por si, é um bando em campo. Então só vou acreditar nisso aí quando eu ver no sábado, às 9 horas da noite, Flamengo Olímpia. Eu quero ver o desempenho do Flamengo dentro de campo. Aí eu venho aqui, eu falo, ó, gente, de fato, o Flamengo, né, virou a chave. Se não, isso aí, meu amigo, respeito o repórter, acredito na informação dele, não tô nem se referindo a ele. Tô falando do time, né? Enfim, vamos lá. Vamos avançando aí. O próprio Fenê falou sobre isso no SBT, que ele vem recebendo esse tipo de informação também, só que ele não vê em campo. Eu também não vejo em campo. Eu quero ver em campo. Para esse jogo contra o Botafogo, o Flamengo tem apenas 3 desfalques. Entre eles, o principal jogador do Flamengo, o De Arrascaeta, e os outros 2 são o Luiz Araújo e o Varela, que ainda se recupera de um desconforto no ligamento no joelho. Ele teve um estiramento, né? Não vai precisar nem de passar por cirurgia, vai ficar, acho que para a final da Copa do Brasil, de repente o Varela já está até livre para jogar. Então não tem De Arrascaeta, não tem Luiz Araújo e não tem o Varela. O Globoesporte.com ontem publicou uma informação que o Sampaoli fez uma mudança radical na escalação do Flamengo, o que eu vejo como um grande erro, sobretudo para esse jogo contra o Botafogo. Tá aí. Sampaoli testa a formação com 3 zagueiros, vai voltar essa história de 3 zagueiros no Flamengo e Pedro na frente. Gerson e Everton Ribeiro ficam responsáveis pela criação e Pulgar tem chances de fazer o terceiro zagueiro na fase defensiva. Ou seja, ele pegaria o Pulgar, ia tirar o Pulgar da primeira volância, ia botar na zaga e o Davi Luiz ia ficar no banco, né? E realmente o desempenho do Davi Luiz vem sendo bem ruim. Vamos lá. Diferente do habitual, Sampaoli não limitou o seu treinamento a campo reduzido dias antes do jogo contra o Botafogo, 2 dias antes. Hoje é apenas um dia antes, né? No caso do treino de ontem, hoje tem treino de manhã, naturalmente. As principais novidades foram o teste com o sistema de 3 zagueiros e Pedro no lugar do Gabigol, ou seja, Gabigol barrado. Podemos ter uma novidade. O Sampaoli pode fazer história no time do Flamengo. Por que eu digo fazer história? Que ele jamais barrou o Gabriel. O Gabriel sempre é titular do time dele, né? Dentre as possibilidades para a zaga, caso o esquema seja com 3 homens, estão Davi Luiz e também o recuo de Pulgar para a primeira linha, como fez na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, ainda no Maracanã. O chileno, aliás, é o favorito no momento. Então, Davi Luiz também barrado do time do Flamengo. Surpresa como titular diante do que Jorge Sampaoli vem utilizando, Pedro fez 2 gols na atividade, no caso no treino, né? Então falando que ele arrebentou com o treino, fez 3 gols. O artilheiro do Flamengo, que tem na temporada 27 gols marcados, o atacante vem se destacando em níveis
físicos nas últimas 2 semanas e cresceu o seu rendimento nos treinamentos. A chance de iniciar o jogo contra o Botafogo no sábado é grande. Surpreendente também foi o fato de o treinamento não ter sido realizado integralmente em campo reduzido, algo que o São Paulo geralmente prioriza em suas atividades. A definição da equipe acontecerá nos treinos de hoje e do sábado. Pedro, mas sábado tem jogo, tem treino, um treino mais tático, estratégico, um treino mais falado, sem tanta parte física. Geralmente o São Paulo crava o time no dia do jogo. No dia do jogo, como de praxe, aí tá aqui na matéria, ele bate o martelo com a formação que vai utilizar, né? E aí ele faz ajuste de bola parada, enfim, essa situação toda no dia do jogo. E tem que fazer ajuste de bola parada, porque esse time do Botafogo é danado pra fazer gol de bola aérea. Os caras são bons pra caramba na bola aérea. Então, mas ao que tudo indica, é um sistema de 3 zagueiros, sai Gabigol, sai Davi Luiz, Pulgar, terceiro zagueiro com Fabrício Bruno e Léo Pereira e o Pedro no lugar do Gabriel. Eu acho que tá certo São Paulo. Não em botar 3 zagueiros. Não gostei da ideia dos 3 zagueiros, mas em colocar o Gabigol no time do Flamengo. Eu não gostei, sabe por quê, gente? Eu não sou contra, não sou esses caras que, você é contra 3 zagueiros. Não é isso. Mas vai testar isso logo num jogo decisivo, cara. Não era para testar isso em outros jogos, um jogo decisivo contra o Botafogo. Se toma uma pancada do Botafogo, o São Paulo tá fora, vai testar isso lá. É brincadeira, viu? Aí, tá aqui um provável time do Flamengo. Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Pulgar e Léo Pereira, Wesley, Alan, Gerson, Everton Ribeiro, Ayrton Lucas, Bruno Henrique e Gabigol, tá? Esse é o provável time aí da equipe do Flamengo, beleza? Para enfrentar a equipe do Botafogo sem o Gabigol barrado. Vale lembrar que o Botafogo, nesse Campeonato Brasileiro, sofreu apenas 3 gols jogando no seu estádio Newton Santos, não perdeu nenhuma. Aliás, venceu todos os jogos que disputou no estádio Newton Santos. O Flamengo não perde no Newton Santos desde 2018. Então são aí 5 anos sem o Flamengo perder. Se eu não me engano, são 7, 8 vitórias seguidas que o Flamengo tem desde então lá no estádio do Botafogo, mas é evidente contra outras equipes do Botafogo. Essa equipe do Botafogo hoje é muito melhor, muito mais competitiva. Vamos avançando aqui que tem informação sobre a grana. Aí tá aqui, o Flamengo está invicto contra o Botafogo no Newton Santos desde 2018, então é uma marca importante. Vai ser mais importante ainda o Flamengo segurar essa marca, até porque se o Flamengo perde para o Botafogo, aí são 18 pontos atrás que o Flamengo vai ficar do Botafogo. Aí esquece de vez, foco na Copa do Brasil, dia 17, dia 24, enfim, vamos ver aí o que vai acontecer. Galera, informação sobre grana no Flamengo, tá aqui informação do portal Lance da aba Flamengo, Lance Flamengo, na verdade. Flamengo está próximo de atingir 100 milhões em arrecadação com bilheteria em 2023. Olha aí, pessoal. Com a renda bruta de mais de 25 milhões em arrecadação com bilheteria, o clube ainda tem alguns jogos como mandante na temporada e os valores devem aumentar consideravelmente. Sem dúvida nenhuma esses valores vão aumentar. Tem a final da Copa do Brasil, que vocês podem ter certeza que o preço do ingresso vai ser caríssimo e certamente vai lotar porque é final de campeonato. Então, final de campeonato vai ultrapassar a marca dos 100 milhões. O Flamengo tem mais de 300 milhões em venda de jogador, tem dinheiro entrando de cota de televisão, dinheiro entrando de patrocinador, tem dinheiro entrando de venda de camisa, é dinheiro entrando por todos os lados no Flamengo. A expectativa de premiação também, se vencer a Copa do Brasil, mais grana, 70 milhões. Então, gente, mais de 1 bilhão de novo que o Flamengo vai bater de orçamento, sem dúvida nenhuma. Quem sabe até, apesar de não vencer a Libertadores esse ano, o Flamengo, quem sabe até pode ultrapassar, porque vendeu muito, não vendeu igual no passado, vendeu mais. A meta era vender 60, o Flamengo vendeu 300. Então, a gente cobra, né? Flamengo arrecadando mais de 1 bilhão, a gente cobra que o Flamengo não caia nas oitavas da Libertadores para um Olímpia, cara. É brincadeira. Agora vamos torcer pro Inter aí, meu irmão. Glória do desporto nacional ou internacional, vambora, tem que ganhar do Fluminense.
né? De qualquer jeito. Né? Vou estar assistindo esse jogo, vocês podem ter certeza. Galera, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações brunegras.